Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda Favoreto, eu sou editora aqui da Bons Fluidos e hoje a gente vai bater um papo muito interessante, muito necessário, com aquela que é biomédica, especialista em neurociência e desenvolvimento infantil, autora best-seller e idealizadora da educação neuroconsciente, Thelma Abraão. E o nosso bate-papo hoje é especificamente sobre as consequências do trauma infantil na vida de uma pessoa adulta. Então, Thelma, eu gostaria de começar primeiro agradecendo a sua participação e também começar te perguntando, né? Quando a gente fala de trauma infantil, que tipo de atitudes, né, que são provenientes dos pais, principalmente, são consideradas tóxicas a ponto de causar um trauma na vida dessa pessoa? Olá, pessoal, um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Maria Fernanda, por esse espaço, pela oportunidade, né, de falar com os pais e com todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. E esse assunto trauma de infância realmente ele gera muitas dúvidas. E essa pergunta foi excelente porque hoje eu vou poder pontuar o que é um trauma, na verdade, né? Muita gente acha que o trauma é quando você, sei lá, foi lá na rua, alguém te assaltou, você viu alguma cena muito terrível, né? Aconteceu algo terrível com você, ou alguém morreu, lógico, tudo isso também tem potencial traumático. Mas o trauma que mais me preocupa, de fato, durante os relacionamentos que acontecem durante a infância é aquele trauma que os pais desconhecem, que pode acontecer nas pequenas interações do dia a dia. Então, quais são, né, essas atitudes que os pais podem ter que vão causar trauma nos filhos? Primeiro, a gente precisa entender que ninguém está imune ao trauma. Nem mesmo aqueles pais que são super conscientes, né, que estão ali dando o seu melhor. Por quê? Porque o trauma, ele não depende apenas do que aconteceu de fato. Ele depende principalmente de como cada pessoa interpreta aquilo que aconteceu com ela. Então, eu vou te dar um exemplo. Pode ser que essa criança está ali com o pai e com a mãe, e um dia essa mãe chegou do trabalho, ou esse pai ficou nervoso por alguma razão, a criança veio correndo para brincar e o pai deu um grito, né, com essa criança, tipo, não, para, sai daqui, eu tô cansado, agora não vou. E a criança ficou tão assustada, porque ela não esperava aquela reação, a ponto dela realmente entrar numa situação emocional de ficar no modo luta ou fuga. O que é o modo luta ou fuga? É quando o nosso cérebro, né, o nosso sistema límbico, que cuida da proteção à vida, reconhece uma ameaça no ambiente. Então, para aquele pai que estava nervoso por excesso de trabalho, ou porque foi um dia exaustivo, ou porque ele queria um tempo para ele, foi uma situação normal. Mas para aquela criança pequena que estava o dia inteiro numa escola, ou com uma babá, ou mesmo em casa esperando para estar com esse pai, não foi algo normal. Aquele grito do pai, aquela cara brava do pai, pode ter sido reconhecido e entendido pelo sistema nervoso dele como realmente um ataque, algo muito feroz, diríamos. E aí o que o sistema nervoso faz? Ele guarda aquele dia, ele guarda aquele momento em uma grande biblioteca, diríamos. E qual que é o objetivo dele guardar? É proteger a nossa vida. E também de criar uma memória futura para que a gente perceba quando a gente entrou numa situação de ameaça. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está andando numa rua escura e um dia você é assaltada. O que acontece naquele exato momento? O seu cérebro reconhece uma situação de ameaça, ele coloca o seu corpo no modo luta ou fuga, e depois, da próxima vez que você chega numa rua escura, o que acontece? Imediatamente você pensa, puxa vida, eu não vou andar aqui porque eu já fui assaltada, entendeu? É como uma biblioteca de segurança e proteção à nossa vida. E o trauma faz isso. Então, quando o pai, por exemplo, chega com uma cara muito fechada, muito brava e grita com o filho, pode ser que para aquela criança, aquele momento tenha sido traumático. E ele, quando tiver 20 anos, ele vai olhar para trás e falar, meu Deus, aquele dia que meu pai gritou comigo foi extremamente terrível, eu lembro até hoje, eu lembro da roupa que ele estava, eu lembro do perfume que ele estava. Entende? Por quê? Porque foi como ele interpretou naquele momento aquilo que aconteceu. Muito interessante, Thelma. Então, para a gente seguir nossa entrevista, eu queria te perguntar, né? Qual que é a importância do cuidado com a criança, mais especificamente nos 2 ou 3 primeiros anos de vida dessa pessoa, né? Por que essa idade é tão importante? Bom, dos 0 aos 3 anos de vida é o período, especialmente após o nascimento, né? Após o nascimento até 3 anos de vida, são os 3 primeiros anos em que o nosso cérebro
ele está fazendo o maior número de sinapses, construindo o aprendizado, a base para todo o aprendizado que a gente vai ter ao longo da vida. Então, o número de sinapses que a gente faz nessa época da vida, o que é sinapse? É quando o neurônio, né, se conecta com o outro para formar uma trilha de aprendizado. Quando a gente está vivendo essa época, as sinapses, a quantidade de sinapses ela é tão grande que nunca mais na vida a gente vai ter uma quantidade desse tamanho. E é justamente na época que a criança está aprendendo a falar, está aprendendo a andar. E muitos pais pensam, essa criança não entende nada, ele não sabe de nada. Bom, realmente, conscientemente, quando a gente fala em cognição, essa criança ainda está desenvolvendo o córtex pré-frontal, né, que pensa, que analisa, que prevê as consequências da própria atitude. Então, essa parte ainda não está desenvolvida. Ela não vai compreender racionalmente, porém, o corpo guarda marcas, né, de maneira implícita. Como que é isso? Existem memórias explícitas e existem memórias implícitas. Uma memória explícita é quando eu já sou capaz de lembrar de coisas da minha infância. Lá por volta dos 4, 5, 6 anos, a gente começa a ter registros, né, de memórias da infância. Antes disso, não. Porque a parte que cuida da memória ainda não está suficientemente desenvolvida. Memória explícita. O que é memória explícita? É quando eu lembro exatamente do que aconteceu, quem que estava na cena, que roupa que eu estava usando, o que aconteceu naquele dia. Mas o que é uma memória implícita? É uma memória que é guardada de forma subconsciente. Então, sabe quando você de repente sente um cheiro de algo? Só, nossa, esse cheiro me traz um bem-estar. É uma memória implícita. Ou uma sensação, de repente alguém fala algo, você não sabe bem porquê, mas aquilo te traz algumas sensações. Isso são memórias implícitas. E que do 0 aos 3 anos é como a gente vai guardando e construindo toda essa biblioteca ao longo da vida. Então, é fundamental que os pais foquem nesse período de construção, desenvolvimento da fala, desenvolvimento da cognição, né? Também a forma com que esses pais se relacionam com a criança, porque também é o período da formação de vínculos e do apego seguro. E o apego seguro é quando a criança pode confiar nesse pai e nessa mãe. É quando ela tem certeza que esse pai e essa mãe estão ali para atender às suas necessidades físicas, emocionais, necessidades por afeto, por proteção, por segurança. Quando esse apego não é seguro, né, quando a criança tem um apego inseguro nessa fase da vida, isso pode impactar negativamente todos os futuros relacionamentos ao longo da vida. Tanto na escola, com a professora, com os amigos, mais tarde com a namorada, com o namorado, no trabalho. Porque essas primeiras relações, elas servem de base de construção para a relação que a gente vai ter com a gente mesmo e com as pessoas lá fora no mundo. Thelma, você até comentou sobre essa questão da escola, né? E eu fazendo a pergunta sobre 2 e 3 anos, tem alguma idade ideal para a gente colocar a criança na escola? Pensando nessa questão da relação com os pais, das memórias, das sinapses? Bom, a gente sabe que é a minoria dos pais que conseguem manter uma criança em casa até os 3 anos de idade. Porque o pai trabalha, a mãe trabalha, não tem condição muitas vezes de ter uma rede de apoio, alguém para contribuir. Então, essa criança acaba indo para a escola mais cedo por necessidade. E essa resposta é uma resposta que, antes de eu responder, eu quero que os pais saibam que, independente deles poderem ou não ficar com os filhos, o que mais importa é a qualidade dessa relação que pai e mãe têm com essa criança no tempo que eles estão juntos, né? Então, vamos falar em mundo ideal. Qual é o mundo ideal? O mundo ideal é que essa criança fosse para a escola após os 3 anos, justamente por tudo isso que eu expliquei. Porque até os 3 anos ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo, ela está construindo um apego seguro, o cérebro dela está se desenvolvendo, ela está aprendendo a se comunicar, aprendendo a andar, ela está desfraudando. Então, por volta dos 3 anos, ela está muito mais preparada para ter interações com uma outra pessoa, né? Com o professor, com as escolas, com o colega. Antes disso, a criança nem tem necessidade de socializar. Ela realmente quer muito o papai e a mamãe. Então, não é para vocês ficarem pensando, gente do céu, meu filho vai ficar traumatizado por isso. Não vai, né? É importante você escolher uma escola que você confie, que os professores sejam cuidadosos. Quando eu falo não vai, é no sentido de você confiar no lugar que você está escolhendo. E pode acontecer também, de você colocar crianças em lugares que eles não vão ter as necessidades atendidas e sim, pode gerar um trauma. Bom, Thelma, então eu queria que você comentasse, né, sobre, por exemplo, o fato da criança ela acordar recorrentemente durante a noite e chorar. E o pai então recebe o conselho de não atender esse choro, deixar a criança chorando, porque então ela pararia sozinha, né?
E aí eu gostaria que você explicasse qual que é a consequência dessa atitude e por que que dali a uns dias a criança para de chorar. Vamos falar sobre isso. Bom, esse é um assunto grande, né? Daria para a gente ficar aqui muito tempo falando sobre isso, mas eu vou tentar ser breve. Bom, quando a gente nasce, nós somos 100% dependentes do cuidado da nossa mãe, né? Dela nos amamentar. Então, no início da vida, é normal que a criança não durma uma noite toda, que ela acorde várias vezes, né? Ela ainda não tem reserva, ela ainda está ganhando peso, ela está crescendo. Então, é natural que essa criança acorde muitas vezes durante uma noite para mamar. Mas vamos falar aí de uma criança que já está maior, que ela já não precisa mais acordar para mamar, uma criança que já está aí por volta dos 4, 5 anos, né? Que já poderia estar dormindo a noite toda e muitas vezes ainda não está. Existem alguns fatores importantes para a gente compreender aqui. O primeiro deles, o sono está muito ligado também à segurança física, segurança emocional. Então, aquela criança que, por exemplo, fica o dia inteiro na escola, só com a professora, chega em casa, pai e mãe não dá atenção, não brinca com ela, não dá afeto para ela tem uma maior dificuldade de ir dormir. Ela quer, às vezes, no final da noite, ficar com o papai e com a mamãe. Pai, a mãe está cansada, não dá atenção, essa criança chora. Ela vai dormir, aí lá no meio da noite ela acorda, querendo o aconchego da mãe, querendo o aconchego do pai. Ela precisa dessa conexão. Nós somos mamíferos e a gente precisa, de fato, desse contato físico, dessa segurança. Então, o primeiro ponto é os pais compreenderem isso. Como é que está o meu dia a dia com meu filho? Eu tenho tempo com ele? Eu tenho suprido as necessidades emocionais dessa criança por conexão, por afeto? Segundo ponto, uma criança quando acorda à noite, pode ser essa razão, pode ser por fome, pode ser outras razões, não é deixar ela chorando que vai ensinar, deixar ela segura. É o contrário, deixar ela chorando vai deixar ela mais insegura, com mais medo, e pode piorar a situação. Agora, existem estudos, né, e o mais importante deles foi feito por Seligman em 1942, e ele criou a teoria do desamparo aprendido. Ele fez um estudo para provar o que acontecia quando um mamífero, por exemplo, é deixado sem ser atendido, né, pelos seus pais. Então, o que acontece? A criança, o que ela entende? Puxa, eu estou chorando. Bom, se bem que a criança de 4 anos, ela já está grande, ela pode levantar e ir andando até o quarto dos pais. Mas vamos supor uma criança menor, que ainda está no berço, que ainda não anda, que ela ainda não tem condições de ir até o papai e a mamãe. E aí, esse pai e essa mãe foi aconselhado a deixar essa criança chorando sozinha à noite. A criança chora desesperadamente. Então, na primeira noite, ela vai chorar muito, 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 muito. Talvez ela chore por horas e horas. Até que o cérebro dela vai entender o quê? Não adianta chorar. Ninguém vem. Eu estou só. Então, o cérebro reconhece um perigo, uma ameaça à vida, porque aquela criança é dependente de um adulto para sobreviver, para comer, né, para tudo, para alguém cuidar dela. Esse estado de ameaça que o cérebro entra, ele primeiro nos coloca num modo de luta e fuga, mas depois também ele pode nos colocar num lugar de paralisia. Então essa criança simplesmente, depois de um tempo, ela paralisa. Ela entra numa situação assim, eu entendi que não adianta, então eu tenho que ficar quieto aqui e esperar o pior acontecer. E o Seligman chama essa condição de desamparo aprendido, que é quando a criança entende, ela aprendeu que o desamparo é real, que ninguém vem, então ela para de chorar. Só que esse comportamento se estende a outros aspectos da vida dela. Pode se tornar aquela criança, adolescente, né, que conforme os pais realmente não dão essa atenção que ela precisa, ela vai pensar, não adianta eu contar nada para os meus pais porque eles não vão me ajudar. Não adianta pedir ajuda para o meu amigo porque ele não vai vir. Não adianta falar o que eu estou sentindo porque o que eu sinto não importa. Então, esse desamparo aprendido, ele acaba impactando no futuro a forma com que esse adulto se relaciona com o outro. Faz sentido? Com certeza. Thelma, então já embarcando no assunto das consequências, eu queria te perguntar, né? Quais são as consequências quando os pais são superprotetores e também ao contrário, quando esses pais são negligentes com uma criança? A gente não pode tentar encaixotar o ser humano dentro de uma caixa, né, e falar, olha, a consequência é essa, a consequência é aquela, porque, como eu falei, cada pessoa é impactada, lógico, pelo ambiente, pelos relacionamentos, mas principalmente pela forma com que ela interpreta aquilo que ela está vivendo. Mas quando a gente olha de forma geral, o que a gente pode dizer? Uma criança que é super protegida, ela é impedida de se desenvolver. Porque pai e mãe, qual que é a mensagem que ele está passando? Eu não confio em você.
eu confio em mim. Então, você sempre tem que fazer o que eu quero, né? Então, aquela criança que, por exemplo, poderia já tirar a rodinha para andar de bicicleta, ela não vai porque o pai e a mãe não confiam nela. Então, ela vai ficar andando de rodinha até 5 anos de idade, sendo que ela já poderia estar treinando essa habilidade antes e andando sozinha. Ou então, comendo, né? A mãe está lá dando comida na boca do menino de 5, 6 anos, sendo que ele já consegue fazer sozinho. Então, tem uma frase muito famosa, que não é minha, eu não lembro o nome do autor agora, mas que ele diz: por trás de crianças que acreditam em si mesmas, existe pais que acreditaram nela primeiro. Então é sobre isso. A gente precisa confiar na capacidade dos nossos filhos, porque é através da nossa confiança que eles também vão aprender a confiar em si. Então o pai e a mãe pode estar achando que, nossa, nossa, meu filhinho, eu estou cuidando, fazendo tudo para ele, mas não. Toda vez que a gente faz para uma criança aquilo que ela já é capaz de fazer sozinha, a gente está prejudicando o desenvolvimento dela. Também isso vai impactar a autoestima dela, o senso de capacidade, né? Ela sempre vai achar que o outro precisa fazer algo para ela porque ela não é capaz de fazer sozinha. Esse é um dos impactos, né, de ter passado por uma educação superprotetora, uma criação superprotetora. Você pode se tornar uma pessoa insegura, que se sente incapaz, que não tem autoestima. E existe aí o outro oposto, que é a negligência, né? A negligência é uma das experiências adversas vividas na infância causadoras de trauma. Tanto negligência física quanto negligência emocional. O que é uma negligência física? Aquela criança que o pai e a mãe não se preocupam com a higiene, a criança fica suja, não toma banho, né, o suficiente para ter higiene. Aquela criança que não é bem alimentada, fica, sabe, comendo cheetos e porcaria, os pais não cuidam da nutrição, né, das vitaminas que ela precisa. E a negligência emocional é quando os pais, por exemplo, ignoram essa criança. Tem muito pai e mãe que, quando uma criança comete um erro natural da infância, ela simplesmente dá um castigo de silêncio para essa criança, ignora ela. Isso é considerado negligência emocional, porque simplesmente você está ignorando a criança, você não percebe que ela precisa da sua ajuda para poder se autorregular, se acalmar. Negligência emocional também é quando você simplesmente não atende, né, ao choro de uma criança, quando você simplesmente ignora tudo que ela sente. E isso faz com que a criança sinta só, quando ela ainda é 100% dependente de um adulto. E as consequências da negligência é realmente esse ser ficar traumatizado, porque ele não se sentiu visto, né? Ele passa a achar, puxa, o que eu sinto não é importante. Esse choro, essa tristeza, ela não é importante. Então, é aquela pessoa que pode começar a ignorar as próprias emoções, dar mais importância para o que o outro sente, para o que o outro pensa. Né? Essa pode ser uma das consequências aí da negligência emocional. Thelma, e aí, por fim, eu separei uma frase que você disse durante uma entrevista sua para um podcast. Eu gostaria de ler essa frase e que a gente pudesse conversar sobre ela, se você puder comentar sobre ela, para a gente fechar nosso papo com chave de ouro, que é, abre aspas, o erro faz parte do caminho e ensinar a criança irá fazer futuramente com que ela tome boas decisões sozinho. Você acha que essa é a chave do negócio? Na verdade, é assim, ó, nós viemos de gerações onde os erros eram o quê? Motivo para castigo, motivo para punição. Ninguém parou para entender lá atrás, ninguém tinha acesso ao conhecimento que a gente tem hoje da neurociência para entender que a gente nasce com um cérebro imaturo e que ele vai sendo desenvolvido ao longo da infância e só termina de amadurecer por volta de 2 décadas, né, de vida. Então, uma criança erra não porque ela é terrível, não porque ela é uma criança ruim, ela erra porque é a parte natural do desenvolvimento humano. Aliás, nós como adultos também erramos, né? Nós como pais cometemos erros todos os dias. Então, a gente tem que mudar essa visão dos erros. Ao invés de castigar uma criança porque ela errou, é treiná-la para ensiná-la a pensar, a focar em soluções, a desenvolver habilidades que ela não tem, mas que ela pode e deve aprender. Então, uma criança, para que ela saiba, né, andar sozinha, para que ela saiba tomar boas decisões, mesmo quando a gente não estiver por perto, ela tem que ter passado por todo esse treinamento emocional de ter espaço para errar, de ter espaço para aprender com os próprios erros. Então, eu acho que o mais importante, né, para nós pais aqui, não é buscar a perfeição, é entender que a gente erra, é aprender a errar menos, né? E quando a gente entende que a gente erra, a gente se humaniza, a gente se coloca num lugar
de imperfeito, de aprendiz. E a gente tem a oportunidade de olhar para os nossos filhos com olhos de empatia, de compaixão e estender a mão para eles, né? Sair do lugar de ditador para nos tornarmos treinadores, né? Eu acho que isso é uma virada de chave fundamental. Bom, Thelma, então eu espero que o nosso papo daqui para frente ajude cada vez mais os pais, né? Eu acho legal trazer aqui que você foi estudar, você foi morar nos Estados Unidos e é onde você teve contato com um assunto do qual hoje você é especialista. E agora a gente aqui, uma brasileira, tem acesso a esse tipo de informação. Tem muito estudo por trás e que ainda tem que ser muito disseminada por aqui. Com certeza. E para quem quiser saber mais, tem os meus livros, né? Pais que Evoluem e Educar é um Ato de Amor, mas também a ciência, onde eu falo muito da neurociência por trás dos relacionamentos entre pais e filhos. Legal, Thelma. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas respostas e eu espero que a gente possa se encontrar novamente, quem sabe pessoalmente. Com certeza. Vai ser um prazer enorme. Obrigada, querida. Obrigada, Thelma. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigada pela presença de todo mundo que assistiu. Compartilha com quem você acha que tem que receber esse vídeo e até a próxima.